Bem-vindo ao canal Pequenas Ideias, Grandes Mudanças. Você sabe o que é idade financeira? Quanto poupar por idade e faixa de renda? A regra ideal que relaciona idade e renda. Existe uma idade e uma renda ideal para você enriquecer. Descubra qual é esta relação. Idade financeira. Você sabe qual a sua idade financeira? Na era do consumismo, existem homens que são moleques financeiros e mulheres que são ainda apenas crianças quando o assunto é dinheiro. Vamos observar que existem adultos financeiramente infantis. Como lidar com o dinheiro? Existe uma relação muito tênue entre idade, renda e o quanto poupar e investir. O percentual ideal a ser poupado varia conforme a renda e os objetivos financeiros, mas uma diretriz comum é a regra 50-30-20, que sugere destinar 20% da renda líquida mensal para poupança e investimento. Isso não serve para todos, mas é uma regra geral. A adaptação da regra 50-30-20 por faixa de renda. Embora a regra dos 20% para poupança e investimento seja um excelente ponto de partida, a capacidade de poupar pode mudar dependendo da sua faixa de renda e idade. Basicamente, quanto mais jovem você for, deve ser a quantia poupada maior, por duas questões. Primeiro, baixos gastos, pois geralmente mora com os pais. E segundo, que os jovens têm mais capacidade de trabalhar mais horas diárias, com melhores ganhos. Então a regra 50-30-20, que destina 20% para poupança e investimento, ela é uma regra geral. Por exemplo, rendas mais baixas. Pode ser desafiador atingir 20% imediatamente. Nesse caso, o foco inicial deve ser organizar financeiramente para garantir que os 50% destinados às despesas essenciais, de fato, façam essa cobertura. E então começar a poupar qualquer valor, mesmo que pequeno, como 10% ou menos, e aumentar progressivamente. Lembre-se, a prioridade é criar o hábito de poupar. Já nas rendas mais altas, com um valor de renda maior, geralmente é mais fácil cobrir as despesas essenciais e de lazer. Pessoas nessas faixas podem e devem tentar poupar e investir uma porcentagem muito maior que 20%, podendo chegar a 30% a 40%, para acelerar a conquista de objetivos de longo prazo, como a independência financeira ou a aposentadoria precoce. Anote aí os pontos-chave. Para poupar e investir, independente da idade e da renda, você precisa de consistência. Guardar uma pequena quantia consistentemente é melhor do que guardar muito esporadicamente. Você tem que ter objetivos claros e definidos. Definir metas de curto, médio e longo prazo ajuda a manter a disciplina na hora de poupar. E os ajustes são necessários. O método 50-30-20 é um guia, não é uma regra rígida. Adapta as porcentagens à sua realidade de vida e situação financeira atual. O mais importante é ter um plano e começar a poupar hoje mesmo e investir. Não adianta só poupar. Todo ato de poupar deve ter o outro lado da moeda, que é investir ou empreender. E aí vem a pergunta: estou poupando o suficiente? Eu deveria poupar mais? A não ser que você seja um especialista em finanças e economia, haverá um momento na qual você irá fazer essas duas perguntas. Vamos lá para uma reflexão nessa primeira pergunta: estou poupando o suficiente? Nesse caso, quanto você deveria poupar? Essa é a pergunta. Não há uma percentagem fixa que sirva para todo mundo. A quantidade que você deve guardar todos os meses depende principalmente da sua idade, da sua renda, da sua situação pessoal e dos seus objetivos. Quanto você deveria poupar conforme a sua idade e renda? É o que chamamos de idade financeira. O salário e as obrigações financeiras flutuam ao longo da vida de uma pessoa. O mais comum é que ambos aumentem com o tempo, tanto os seus ganhos como os seus gastos. Vamos lá para calcular a sua idade financeira. São as seguintes regras. É a economia em função da idade. Por exemplo, idades de 18 a 25 anos, a economia mínima recomendada, 40%. De 25 a 30 anos, 30%. De 31 a 35 anos, 20%. De 36 a 40 anos, 15%. E acima dos 41 anos, 10%. Perceba que à medida que a idade vai aumentando, a quantidade poupada vai diminuindo.
Por quê? Porque acima dos 41 anos você já tem uma boa base já poupada, investida, já tem retorno e os seus gastos já aumentaram bastante também. Acima dos 41, poupar apenas 10% é sábio. Tecnicamente, nosso salário alcança o ápice e os nossos investimentos ao longo dos anos já dão algum retorno. Essa é a importância de começar a poupar e investir ainda bem jovem. Lembre-se também que 40 anos já é a metade da sua vida. E se você for pensar em vida funcionalmente ativa, já passou da metade. Então, guardar muito dinheiro para quê? Vamos lá para a segunda etapa de identificar qual é a sua idade financeira. Aqui vamos fazer uma relação entre economia em função do salário mensal. Vamos lá. Um salário mínimo, você deve poupar 10%. 2 salários mínimos, 15%. 3 salários mínimos, 20%. Acima de 4 salários mínimos, 30%. Vemos que a diferença entre poupar muito e poupar pouco não é meramente uma questão de disciplina, mas uma relação entre idade e renda. As tabelas mostram as porcentagens mínimas recomendadas, porém é sempre desejável poupar mais. De fato, os melhores poupadores podem atingir 30% das suas receitas. E os seguidores do movimento FIRE, o acrônimo em inglês de Independência Financeira e Aposentadoria Antecipada, pode atingir as taxas superiores a 50%. Vamos lá, o que acontece se você não atingir esses limites? O mais importante não é se preocupar nem ficar sobrecarregado. Você pode ir aumentando a sua economia pouco a pouco, até atingir essas porcentagens, e inclusive até ultrapassá-las. Quase todos têm um potencial oculto e inexplorado de poupar, certamente você não é exceção. Vamos lá para um exemplo para você conseguir fazer e identificar a sua idade financeira. O exemplo a seguir ajudará a entender melhor. João é um jovem de 18 anos e mora com os pais. Ele recebe um salário mínimo por mês. Quanto dinheiro ele pouparia se iniciar suas economias agora, que começou no primeiro emprego? Usando as duas variáveis, que é a idade e renda, para identificar qual a sua idade financeira, temos aí, pela idade, a situação de morar com os pais, ele pode poupar e investir 30% do salário. Porém, a renda dele é a mais baixa possível, que é apenas um salário mínimo. Portanto, calculando a média entre a idade e a renda, percebemos que o ideal é ele poupar e investir 20% do salário atual. Se fizermos simulações até os 40 anos, veremos que o João, poupando 20% do salário ao longo dos anos, e investindo, ele provavelmente alcançará a liberdade financeira aos 40 anos, pois os juros compostos ajudarão o seu dinheiro a crescer mais rápido e aumentar as diferenças com as taxas de economia mínima. Vamos lá, você já sabe qual é a sua idade financeira? De qualquer maneira, lembre-se que estes números são orientadores e podem não se aplicar ao seu caso concreto. O importante é que, se você ainda não poupa, comece a fazê-lo. Se você já poupa e conta com uma reserva para imprevisto, prepare-se para dar o passo seguinte, rentabilizar as suas economias. Esse é o único caminho para atingir os objetivos financeiros, seja eles qual forem. Qual é a sua idade financeira?